Por mais de uma década, uma figura se destacou no cenário político europeu como um monólito inabalável: Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria e arquiteto da democracia iliberal. Construiu um sistema tão rigidamente controlado, tão resistente à pressão, que parecia imune a crises políticas. Ele subjugou o Estado, a mídia e a economia, transformando a Hungria no que muitos chamavam de um sistema blindado. Por 15 anos, parecia que nada poderia abalar os alicerces de seu governo, até agora. A olhos vistos, esse edifício aparentemente indestrutível está começando a ruir. Após uma década de domínio, a era do Fidesz pode estar chegando ao fim. E a centelha veio de dentro do próprio sistema de Orbán, mais especificamente um homem, Péter Magyar. Antes, um leal integrante do sistema, agora o rival mais feroz de Orbán. Em pouco mais de um ano, Magyar se tornou esperança para milhões de húngaros. Seu movimento, TISA, abalou o cenário político do país, desbancando o Fidesz do topo das pesquisas pela primeira vez em 18 anos. A estratégia de longa data de Orbán desafia a União Europeia, uma postura cada vez mais pró-Rússia em meio à guerra na Ucrânia e anos de má gestão econômica, tornou-se um fardo que muitos húngaros não querem mais carregar. Estamos testemunhando um ponto de virada? Um que poderia remodelar não apenas a Hungria, mas toda a região? Vamos descobrir. No sentido ocidental clássico, a democracia é inseparável do liberalismo. O governo é limitado por salvaguardas fundamentais: o Estado de Direito, a separação de poderes, a proteção do indivíduo e a liberdade de expressão sustentada por uma mídia independente. Essas salvaguardas existem para impedir a tirania da maioria e o deslize para o autoritarismo. O conceito de democracia iliberal de Viktor Orbán rejeita essas salvaguardas. Nesse modelo, as eleições existem, mas não para garantir pluralismo. Servem para conceder ao vencedor um mandato absoluto para governar em nome da verdadeira nação. A democracia torna-se uma ferramenta para consolidar o poder, não um sistema de valores projetado para limitá-lo. Uma vez no poder, o governo diz ter o direito de subordinar todas as instituições do Estado à sua definição de vontade nacional. O segundo pilar dessa ideologia é a rejeição dos valores liberais universais em favor de um interesse nacional soberano. Nessa visão de mundo, não são os direitos do indivíduo, mas a soberania e o bem-estar da comunidade nacional que constituem o bem maior. Qualquer força que tente impor normas externas à Hungria, seja em questões de Estado de Direito, migração ou política climática, é vista como uma ameaça à identidade nacional. Os efeitos desse projeto são agora conhecidos. Sob o governo de Orbán, a Hungria despencou nos rankings de liberdade. Desde 2019, a Freedom House a classifica como apenas parcialmente livre. Durante anos, os cidadãos mal sentiram as consequências, mas com o tempo, esse autoritarismo brando tornou-se tangível. Em fevereiro de 2025, juízes foram às ruas para defender a independência judicial, uma cena sem precedentes. Essa filosofia também moldou a postura combativa de Orbán em relação à União Europeia. Bruxelas, com sua insistência em normas legais e padrões democráticos, tornou-se não uma parceria, mas uma adversária ideológica acusada de minar a soberania da Hungria. Na prática, a doutrina da democracia iliberal tornou forma institucional no Sistema de Cooperação Nacional, NR, um vasto projeto de centralização que diluiu as fronteiras entre partido, Estado e economia. Esperava-se que tribunais, mídia e instituições operassem como instrumentos de uma orquestra regida pelo Fidesz. O objetivo era claro: construir um sistema tão coeso e entrincheirado que o poder, uma vez conquistado, nunca pudesse ser verdadeiramente perdido. No entanto, toda força política repousa sobre dois pilares: o senso de prosperidade dos cidadãos e sua confiança no poder. Na Hungria, ambos começaram a se corroer rapidamente. O catalisador para o desmoronamento tem sido uma profunda e multifacetada crise econômica. De uma retração, ela evoluiu para um colapso estrutural que atingiu o cerne do contrato social do Fidesz.
Em janeiro de 2023, a inflação da Hungria disparou para 25,7%, uma das taxas mais altas de toda a União Europeia. Embora o governo tenha conseguido reduzi-la, o efeito cumulativo de anos de aumento de preços atingiu os húngaros com força. Os preços dos alimentos subiram mais de 25% em um único ano e os altos preços dos combustíveis, devido ao aumento no imposto de consumo, completaram o quadro de empobrecimento. Tudo isso ocorreu enquanto a economia se contraía em 0,8%, com previsões de crescimento sombrias para os próximos anos. O declínio econômico do país é fácil de ver em uma visão panorâmica. Em 2010, quando Viktor Orbán iniciou seu segundo e longo período no poder, o húngaro médio era ligeiramente mais rico que o polonês médio e notavelmente mais rico que o romeno médio. Hoje, pelo PIB per capita, os poloneses os superam e os romenos, antes muito atrás, também estão prestes a ultrapassar os húngaros. Segundo projeções da OCDE, o crescimento da Hungria no próximo ano permanecerá abaixo de 1%, em comparação com cerca de 1,5% para a Romênia. O cenário industrial é ainda mais impressionante. Desde 2010, a produção industrial da Polônia mais do que dobrou, enquanto a da Hungria parou no tempo. E agora está apenas 40% maior do que era há 15 anos. Somam-se ao mal-estar econômico as crescentes crises na saúde e na educação. Quando professores e médicos iniciaram protestos exigindo melhores salários e condições de trabalho, o governo de Orbán escolheu o confronto em vez do acordo. Em julho de 2023, aprovou a chamada Lei da Vingança, retirando dos professores o status de servidores públicos e restringindo seu direito à greve, concedendo ao governo o poder de transferir educadores para diferentes escolas, neutralizando a dissidência. Os efeitos dessa guerra contra a educação são agora evidentes. Milhares de professores anunciaram que se recusarão a assinar novos contratos. Outro golpe no sistema de Orbán veio de Bruxelas. Sua longa rota de colisão com a União Europeia levou ao congelamento de aproximadamente 16 bilhões de euros em fundos, 6,3 bilhões em dinheiro de coesão e mais de 10 bilhões de euros do Fundo de Recuperação. A Comissão Europeia condicionou a liberação desses recursos a reformas judiciais e medidas de combate à corrupção. Para um país tão dependente de subsídios da União Europeia como a Hungria, foi um duro golpe, que desacelerou o desenvolvimento e aprofundou a desigualdade. Mas a União Europeia não está isenta de culpa. Seus critérios sobre o Estado de Direito são vagos e sua aplicação é arbitrária. O contraste foi gritante na Polônia, onde Bruxelas descongelou os fundos do plano de recuperação quase imediatamente após o novo governo tomar posse, antes que qualquer reforma fosse implementada. Isso deu motivos para acreditar que a União Europeia usa esses fundos para impor as mudanças políticas que considera adequadas. Orbán destaca a hipocrisia de Bruxelas, retratando-se como vítima de duplos padrões ideológicos. O conflito entre Budapeste e Bruxelas nunca foram embates isolados. Foi uma estratégia deliberada e de longo prazo, profundamente enraizada no DNA ideológico do Fidesz, na doutrina de Orbán de democracia e liberal. Para ele, a União Europeia nunca foi um objetivo moral ou civilizacional, mas uma ferramenta para promover a agenda soberana da própria Hungria. Na visão de mundo de Orbán, a União Europeia é arcaica e está em declínio, perdendo terreno para rivais como China, Turquia, Índia, Estados Unidos e até mesmo a Rússia. Dentro dessa disputa de soma zero, a missão da Hungria é servir como ponte entre o Oriente e o Ocidente, mantendo seus laços econômicos com a Europa, enquanto aprofunda os laços políticos e energéticos com Moscou e Pequim. Essa é a essência de sua chamada estratégia do pêndulo, onde a flexibilidade é a chave para a sobrevivência. E isso não é apenas retórica. Orbán tem consistentemente seguido um curso pró-Rússia. Embora a Hungria tenha condenado formalmente a invasão da Ucrânia, ela bloqueou o trânsito de armas por seu território e adiou repetidamente pacotes de sanções da União Europeia. O próprio primeiro-ministro pediu um cessar-fogo imediato e se encontrou publicamente com Putin em 2022 e 2023, apesar de um boicote diplomático ocidental. Tais gestos tensionaram as alianças da Hungria e alimentaram acusações de que Budapeste estava minando a unidade da Europa diante da agressão do Kremlin. Durante anos, o eleitorado do Fidesz viveu dentro de uma realidade alternativa. O controle do partido sobre as mídias pública e privada
criou uma bolha informacional na qual Bruxelas, George Soros, as sanções ou a guerra na Ucrânia eram culpados pelos problemas do país. Pesquisas revelaram uma profunda divisão. Se 73% dos eleitores da oposição culpavam o governo pela crise, quase metade dos apoiadores do Fidesz acreditava que sua situação havia melhorado. Essa realidade subjetiva serviu como uma armadura política de Orbán. Essa armadura rachou em fevereiro de 2024. A centelha veio de um escândalo envolvendo um perdão presidencial, a revelação de que a presidente Katalin Novak havia perdoado um funcionário condenado por encobrir abuso infantil. O escândalo abalou a nação e a imagem do Fidesz como guardião dos valores da família. E foi então que ele apareceu, o homem de dentro do sistema, pronto para queimar todas as pontes atrás de si. Peter Magyar não era um dissidente comum. Ele era um homem do sistema, um advogado, diplomata, executivo sênior em empresas estatais e ex-marido da ministra da Justiça, Judith Varga. Um verdadeiro insider do Fidesz que conhecia cada engrenagem do sistema de cooperação nacional. Então, quando, no auge do escândalo do perdão presidencial, ele renunciou a todos os seus cargos e declarou guerra ao regime, sua voz carregava um peso que poucos poderiam igualar. Ele não era apenas mais um político da oposição. Seu status como um homem de dentro lhe deu algo que os oponentes de Orbán não tinham: credibilidade. Para milhões de húngaros, Magyar não estava apenas criticando a corrupção, ele a estava expondo por experiência própria. Ele não falava como teórico, mas como alguém que decidiu quebrar o código de silêncio. Magyar agiu rápido. Em vez de aprofundar um novo movimento, ele assumiu um pequeno partido centrista já existente, TISA, o Partido do Respeito e da Liberdade, e o transformou no veículo de uma revolução política. Seu programa pragmático e focado em questões do dia a dia atingiu os pontos mais fracos do Fidesz. Magyar declarou guerra à corrupção e prometeu responsabilizar a elite e desbloquear os fundos congelados da União Europeia, o que ele apresentou como a chave para modernizar a Hungria. Ele prometeu resgatar os sistemas de saúde e educação em colapso da Hungria, uma mensagem que ressoou profundamente. 89% de seus apoiadores acreditam que esses setores se deterioraram drasticamente. Seu plano visa conter a imigração em massa de jovens húngaros até 2030 e lançar programas para incentivar seu retorno. Magyar prometeu acabar com a dependência da Hungria da energia russa até 2035. E assim, em poucos meses, ele provocou um terremoto político. Seus comícios se tornaram as maiores manifestações anti-governo em anos. Em meio à multidão de jovens húngaros e daqueles que lembravam da queda do comunismo, gritos ecoavam por Budapeste. Já basta! Precisamos de mudança! Este governo é construído sobre mentiras e hipocrisia. O impacto foi explosivo. Pesquisas que mostravam o Fidesz em primeiro lugar por 18 anos, de repente viraram. Levantamentos recentes dão a Magyar uma vantagem de 18 pontos sobre Orbán. Entre os eleitores com menos de 40 anos, 58% agora apoiam o TISA. Peter Magyar preencheu o vácuo político, emergindo como o líder que a oposição desiludida da Hungria esperava. Novo, dinâmico e, crucialmente, não manchado pelos fracassos da velha guarda. Viktor Orbán foi para a defensiva, dependendo cada vez mais de sua base rural, embora mesmo lá o TISA esteja se aproximando. Na Hungria, o campo tem um peso político estratégico. O sistema eleitoral, deliberadamente remodelado pelo Fidesz, favorece distritos uninominais, onde o partido no poder domina. Peter Magyar entende isso melhor do que ninguém. É por isso que ele lançou uma ousada campanha de base chamada Volta à Hungria em 80 dias e anunciou a criação de um jornal quinzenal voltado diretamente para os eleitores rurais, uma medida projetada para romper a última linha de defesa do Fidesz. E assim, para vencer na Hungria, Magyar deve conquistar não apenas a Budapeste progressista, mas também o coração conservador do país. E lá, o trauma de Trianon é ainda profundo, uma ferida nacional que Orbán há muito tempo transforma em arma política. Para entender a psique húngara, é preciso voltar a 1920, quando o Tratado de Trianon tirou do país 72% de seu território e um terço de sua população.
Para milhões de húngaros, foi uma injustiça histórica que moldou sua identidade por gerações. Orbán habilmente transformou esse trauma em uma fonte de poder político. Ele estabeleceu o dia 4 de junho como Dia da Unidade Nacional, concedeu cidadania a húngaros étnicos no exterior e os cercou com apoio financeiro. Como resultado, milhões de novos cidadãos com dupla nacionalidade, particularmente na Transilvânia e na Transcarpátia, tornaram-se um bloco eleitoral leal ao Fidesz. O revisionismo de Orbán, incluindo o uso frequente de mapas retratando a Grande Hungria, entrincheirou ainda mais esse mito emocional que ainda ressoa profundamente entre muitos eleitores. Como Peter Magyar navegará por este terreno delicado? Sua abordagem provavelmente será de correção, não de ruptura. Um governo liderado pelo TISA talvez abandonaria a retórica divisiva e as provocações de Orbán, favorecendo a reconciliação e a melhoria das relações com os vizinhos da Hungria. Durante uma visita recente à Oradea, na Romênia, Magyar falou sobre respeitar as fronteiras existentes e a necessidade de diálogo, sinalizando alívio nas tensões regionais. O apoio à diáspora húngara provavelmente permanecerá, embora de forma mais transparente e menos politizada. Uma mudança de poder em Budapeste inevitavelmente lançaria dúvidas sobre a relação próxima com a China, uma parceria que floresceu sob Orbán como em nenhum outro lugar na União Europeia. Na última década, a Hungria se tornou a principal cabeça de ponte de Pequim na Europa, abrigando investimentos como a gigafábrica de baterias da CATL em Debrecen e a fábrica de veículos elétricos da BYD em Szeged, transformando o país em um centro regional para a eletromobilidade chinesa. No entanto, muitos desses projetos geraram protestos públicos por preocupações ambientais, contratos obscuros e a avidez do governo em atender aos termos de Pequim. Talvez o mais controverso de todos tenha sido o campus proposto da Universidade Fudan, em Budapeste, a ser construído com financiamento chinês. Críticos alertaram que o projeto poderia servir de fachada para operações de inteligência chinesas na Europa. Os protestos que se seguiram forçaram o governo de Orbán a congelar o plano, e é quase certo que uma futura administração liderada pelo TISA o cancelaria. Ainda assim, ninguém espera que os investimentos existentes sejam revertidos. Fábricas como a CATL e a BYD representam capital e empregos demais para abandoná-los. O que o governo de Magyar provavelmente fará é restabelecer regras ambientais mais rígidas e reavaliar os generosos subsídios estatais e isenções fiscais às empresas chinesas. O resultado seria um esfriamento dos laços políticos com Pequim, mas sem romper as relações econômicas. Tal mudança também poria fim ao papel da Hungria de promotora de projetos de infraestrutura chineses na Europa, mais notavelmente a emblemática ferrovia de alta velocidade Budapeste-Belgrado, parte da iniciativa do Cinturão e Rota de Pequim. Essa linha, ligando o porto de Pireu, controlado pela China, a Budapeste, via Atenas, Escópia e Belgrado, tornou-se um símbolo do alinhamento de Orbán com a China e a Sérvia. O trecho servo-húngaro de 350 km, 85% financiado por um empréstimo chinês de 3,6 bilhões de dólares, foi dado a uma empresa de Lorinc Mesaros, aliado de Orbán, com os termos do empréstimo colocados sob sigilo por 10 anos. Desde o início, o projeto atraiu críticas. A rota contorna grandes cidades húngaras como Szeged e Kecskemét, servindo como corredor de trânsito para bens chineses. Sua viabilidade econômica é duvidosa. Na verdade, depois que a construção já havia começado, o governo paradoxalmente anunciou planos para reformar a antiga ferrovia Budapeste-Szeged por outros 600 bilhões de forins, alegadamente para exportações da nova fábrica da BYD. A duplicação destaca o planejamento caótico e politicamente motivado por trás do projeto. Mesmo assim, com a construção se aproximando da conclusão, um governo do TISA teria pouca escolha a não ser levar o projeto adiante, embora sem a retórica triunfalista que um dia o enquadrou como um pilar da abertura ao leste de Orbán. Talvez haja um novo nível de transparência sob um governo do TISA, a desclassificação de contratos secretos, maior supervisão pública e até tentativas de renegociar os termos dos empréstimos chineses. E assim, em suas relações com Pequim e Belgrado, o TISA provavelmente adotará uma postura pragmática, mantendo a cooperação econômica, mas sem grandiloquência política,
e sem se comprometer com novos megaprojetos ditados pelos termos de Pequim. Mas uma ruptura pode vir na relação da Hungria com Moscou. Sob Orbán, a Hungria se tornou o membro mais pró-Rússia da União Europeia, com a energia como a pedra angular dessa parceria. A peça central dessa aliança é Parks 2, uma usina nuclear sendo construída pela Rosatom da Rússia e financiada em 80% por um empréstimo russo de 10 bilhões de euros. Mesmo após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, Budapeste seguiu em frente com o projeto, e Orbán o defendeu pessoalmente em Bruxelas, bloqueando sanções sobre o urânio russo. A Hungria é fortemente dependente do petróleo e gás russos, protegida dos embargos da União Europeia por isenções especiais. Em troca, Moscou ofereceu preços com desconto, ajudando o Fidesz a proteger os eleitores do impacto total da crise energética da Europa. Um governo do TISA teria uma tarefa árdua: desfazer anos de dependência energética sem desencadear um choque econômico. Magyar prometeu eliminar gradualmente os hidrocarbonetos russos até 2035. Em entrevistas, ele sugeriu que não pretende cancelar a PAC 2, mas sim renegociar seus termos, garantindo que o futuro energético da Hungria esteja menos sujeito ao Kremlin. Isso significa o fim da imagem de Budapeste como o cavalo de Troia de Moscou dentro da União Europeia? Magyar insiste que sim. A Hungria deve estar firmemente ancorada na União Europeia e na OTAN. A era da diplomacia do pêndulo do Fidesz acabou. Mas e se as coisas não for um céu cor-de-rosa? Cada vez mais, observadores se perguntam se Peter Magyar é verdadeiramente a antítese de Orbán, ou talvez seu reflexo de 2 décadas atrás. Como aponta o analista político Dominik Reis, Magyar fez sua fortuna dentro do sistema do Fidesz. Seu estilo, retórica e instintos políticos frequentemente ecoam o jovem Viktor Orbán do início dos anos 2000. Ele sabe como a máquina funciona, tem conexões e fez parte do mesmo establishment que agora denuncia. E embora tenha insinuado por meses que possui material comprometedor sobre o governo, ele ainda não revelou nada verdadeiramente explosivo. Isso levanta uma questão incômoda. Sua conversão à luz é um ato genuíno de rebelião ou uma transformação controlada, projetada para gerenciar a mudança sem quebrar o sistema? Magyar diz ser uma espécie de Robin Hood moral, um membro da corte que saiu do palácio do rei para ficar ao lado do povo. Mas, como observa Reis, ele ainda vive no conforto construído pelo Fidesz e nunca cortou totalmente com seu passado nos corredores do poder. Suas posições políticas são vagas. Ele se opõe a uma maior centralização da União Europeia, mas não oferece uma visão clara para a integração. Ele critica a passividade de Orbán em relação à agressão russa, mas seu movimento TISA se absteve de votar no Parlamento Europeu em resoluções que condenam as ações de Moscou. Essa cautela é pragmática. Magyar sabe que qualquer postura abertamente pró-Ucrânia seria usada como arma pela mídia pró-governo, como arrastar a Hungria para a guerra do Ocidente com a Rússia. Então ele pisa em ovos, condenando a agressão, mas sem retórica inflamada. Mesmo que o TISA vença a próxima eleição, o sistema pode simplesmente se recusar a mudar. Ao longo dos anos, o Fidesz fortificou seu domínio, redesenhando distritos eleitorais, alterando a alocação de assentos, introduzindo regras de compensação para o vencedor e estendendo o direito de voto à diáspora húngara, que vota no Fidesz em mais de 95%. Orbán agora controla um aparato político e midiático capaz de neutralizar quase qualquer desafio. Como analistas alertam, na Hungria, vencer uma eleição pode não ser suficiente. É preciso também arrancar o poder de um sistema projetado para sobreviver. Esse, mais do que a própria campanha, será o verdadeiro teste de Peter Magyar. O resultado dessa luta é incerto. Pesquisas recentes mostram Magyar liderando por 18 pontos percentuais. Mas uma coisa é certa: o atual primeiro-ministro usará todas as ferramentas à sua disposição para se agarrar ao poder. E após 15 anos no cargo, ele construiu muitas delas. Para o TISA, apenas uma vitória esmagadora tornaria a mudança real possível. Uma forte o suficiente para emendar a Constituição e desmantelar a arquitetura da democracia iliberal. A luta pelo futuro da Hungria está apenas começando.
Orbán ainda comanda vastos recursos, mas, pela primeira vez em anos, um vento de mudança sopra sobre o Danúbio. O que acontecer em Budapeste pode não apenas remodelar a Hungria, mas estabelecer um precedente global, um ponto de inflexão contra o iliberalismo.